Olá, amigo, amiga lotérica, nós continuamos nesse debate importante, nesse canal de comunicação com os lotéricos do país, no nosso canal da Web Lot TV. Hoje a gente vai bater um papo com o Marco Vinícius Martins de Sá. Ele é advogado, formado pela Federal de Minas Gerais em 1995, é pós-graduado em Direito Empresarial pela FGV, pela Fundação Getúlio Vargas, advogado de empresas públicas e privadas há 27 anos, atuando no setor de serviço, comércio, construção civil e mineração. Marco Vinícius também foi assessor judiciário junto ao TJ de Minas Gerais, professor universitário, participou de diversos congressos, audiências públicas. Mas para aquilo que nos interessa, para o debate que chama a atenção do empresário lotérico do Brasil, Marco Vinícius ele é assessor do Sindicato dos Lotéricos de Minas Gerais desde 1996. É um prazer conversar contigo. Seja bem-vindo, Marco Vinícius. Tudo bem, Evaldo? Prazer estar com vocês também, entendeu? Agradeço muito a oportunidade aí de estar conversando e tentando trazer um pouco de esclarecimento, se eu puder, né? E principalmente retomando um pouco essa história da nossa famosa ADI, que tem trazido tanta dor de cabeça para o pessoal, né? Vamos tentar falar um pouquinho sobre isso. Perfeito, eu acho que é um momento de esclarecimento para trazer um pouco de serenidade e segurança jurídica para os empresários lotéricos do Brasil. A gente já entra nesse debate na ação direta de inconstitucionalidade 6785, que questiona diversos dispositivos da Lei 12.869 de 2013, que é a lei dos lotéricos. Marco Vinícius, essa preocupação ela ficou maior ainda depois do parecer da AGU, da Advocacia Geral da União, falando da inconstitucionalidade de alguns dispositivos. Eu queria começar com esse debate exatamente por aí. Qual é a tua opinião sobre essa ação direta de inconstitucionalidade? Quais são os cenários que são possíveis a partir dessa ADI? Pois é, Valdo. Eu tenho acompanhado a categoria, conforme você anunciou aí, desde 1996, entendeu? Então, boa parte desses assuntos, eles já estão no nosso horizonte já há muito tempo. Então, o que aconteceu? E para entender bem essa ADI, é bom a gente voltar lá no ano de 1998, para ser melhor, porque acho que boa parte do pessoal, às vezes, confunde as coisas. O que aconteceu? Antes de 1988, antes da Constituição Federal, não existia uma obrigatoriedade de os contratos com a administração pública serem necessariamente licitados. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre a natureza dos contratos, sejam de atividades econômicas, sejam de serviços públicos, que é um ponto também bastante importante nessa discussão toda. Mas não existia essa necessidade de prévia licitação, como critério de validade para você resguardar princípios e garantias, né, da legalidade, moralidade, impessoalidade, etc. Existia uma informalidade, vamos dizer assim, com relação a esse tipo de contrato. Então, a atividade lotérica já vem sendo exercida há muitos anos, desde a década de 60, entendeu? E, de repente, estou falando especificamente de casas lotéricas no formato que tem hoje. Vem a Constituição, estabelece essa obrigatoriedade, e a Caixa só se atenta para isso aí, mais ou menos em meados de 1998. Né? Até então tinha contrato de tudo quanto é natureza que você pode imaginar. Credenciamento, permissão, prestação de serviço. Eu já vi contrato de todo jeito, concessão, tudo que você pode imaginar tinha nome, entendeu? Em 1998 a Caixa identifica esse cenário e, mediante até uma conversa com as entidades representativas, um acerto, são feitos vários termos aditivos, estabelecendo que aqueles contratos vigorariam por 20 anos, renováveis por mais 20 anos. E isso foi observado sem nenhum tipo de questionamento, até que em 2011, o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, faz uma representação, quer dizer, no mínimo 13 anos depois, faz uma representação junto ao Tribunal de Contas falando, olha, esses termos aditivos, todos estão em desconformidade com a Constituição. Entendeu?
porque não poderia um aditivo prorrogar um contrato que não foi objeto de prévia licitação, entendeu? Porque isso iria em desencontro com o artigo 175 da Constituição e também com a Lei 8987, que é a Lei de Concessões e Permissões. Então, naquele momento já começou uma grande movimentação da categoria de tentar demonstrar que aquilo não procedia daquela forma, começou-se uma série de conversas junto à Caixa, para tentar achar a melhor solução para aquilo, caso aquela decisão prevalecesse. E assim foi até que em 2013 houve o julgamento reconhecendo essa inconstitucionalidade, na minha opinião, um julgamento equivocado, entendeu? Mas enfim, entendeu? Reconhecendo essa inconstitucionalidade, entendeu? Agora um detalhe importante, esse acórdão do Tribunal de Contas, ele é de abril de 2013, entendeu? Naquele momento, sequer a Lei 12.869, que eu falo que é o marco legal das loterias, entendeu? Nem ela tinha sido editada. Ela só foi editada em outubro, entendeu? Então, naquele momento, nós já começamos a defender que, mesmo que aquela decisão estivesse correta, mesmo que você pudesse aceitar que a lei nova atingiria aqueles contratos antigos, ainda assim, esta lei deveria ser observada, porque esta lei regulamentou o prazo de validade dos contratos, a 2.869, na versão original, tá? Lá antes da lei 13.177 de 2015. Entendeu? Ela já falava que os contratos teriam um prazo de 20 anos, prorrogáveis por mais 20. Então, o que nós defendemos nesse momento foi, olha, em que pese tudo isso que aconteceu, você poder alegar uma certa inconstitucionalidade, etc., mas, independente de qualquer coisa, a lei nova veio acertar essa relação, entendeu? E teria convalidado todos os contratos anteriores. Essa tese que eu estou falando agora, ela foi objeto de vários pareceres e vários validações. Por exemplo, a doutora Celi, que até fez uma brilhante entrevista aí com vocês também, ela, na época, tem um parecer dela nesse sentido, que eu subscrevo integralmente. Diversos assessores da Câmara e do Senado Federal manifestaram no mesmo sentido. Veja bem, eu estou falando antes da lei que está sendo questionada agora na DI, entendeu? Todos já entendiam que aquele prazo foi fixado originalmente na 12.869 valeria para os contratos anteriores, inclusive que diz respeito à prorrogação, seja em respeito ao princípio do ato jurídico perfeito, seja em respeito ao princípio da isonomia, entendeu? Então, isso aí já estava mais ou menos tranquilo. Mas, em que pese esse nosso entendimento, o Tribunal de Contas quis fazer valer aquele acórdão de 2013 e oficiou a Caixa para que a Caixa apresentasse um cronograma de substituições de licitações, etc. A Caixa apresentou, e aí foi um parecer assim, extremamente estranho, porque ela abria lotes, entendeu? De substituição dos lotéricos, sem nenhum critério, a não ser um sorteio, né? Aliás, eu falava na época que isso não é nem sorteio, é azareio, né? Porque você podia estar no primeiro lote, ou você podia estar no último lote, e você, se estivesse no último lote, você até cumpria o prazo do contrato, que era até 2018 mesmo. Então, naquela época, começou-se, principalmente por causa daqueles que deram o azar de entrar nos primeiros lotes, começou-se a já ingressar com ações judiciais, onde naquele momento já se discutia, entendeu, a validade dessa decisão do Tribunal de Contas em face daquele lotérico que estava sendo atingido, porque, afinal de contas, ele não participou do processo. Entendeu? Então, como que ele poderia ser atingido por uma decisão da qual ele não participou? Entendeu? Ele teria direito de defesa, ele teria direito de apresentar seus argumentos ali e não participou. Entendeu? Essa foi um dos questionamentos na época das ações que chegaram a ser propostas e muitas com liminares deferidas. E também discutindo a aplicação dessa lei nova. Bom, enfim, em meio a tanta confusão, em meio a tanta discussão, o Congresso Nacional, sensível àquela grande injustiça, aquele grande problema que estava sendo criado, e que não é um problema só da rede lotérica, não, entendeu? É um problema social gigante, entendeu? Uma coisa que a gente sempre chamou atenção
é que as casas lotéricas, ao contrário do que às vezes é colocado na mídia, elas não são um simples lugar de futilidades e joguinhos, não. A casa lotérica presta um serviço essencial, principalmente para a categoria, para a parcela mais carente da população, é quem não tem acesso a serviço bancário, precisa pagar uma conta, precisa sacar um valor, precisa fazer uma transferência. É só na rede lotérica que ela faz isso. Tem muitas cidades, as cidades menores, ou menos bairros das cidades maiores, que não tem uma agência bancária, entendeu? Inclusive, uma coisa que é a grande verdade, né? A rede lotérica foi muito boa para a Caixa Econômica Federal, porque permitiu desmontar, né, uma série de agências, tirou um custo gigante da Caixa e jogou todo o serviço na rede lotérica. E quando eu falo jogou, eu falo no sentido positivo, entendeu? Para nós temos muito orgulho do que nós fizemos e do que a gente faz, da relevância, da importância, entendeu? Bom, enfim, o Congresso, verificando isso, falou assim, pô, mas não pode prevalecer uma situação dessa, né? O pessoal não fez nada errado, acreditou na Caixa, acreditou no Estado de Direito, fez o contrato, não pode simplesmente ser atingido. Então foi editada a Lei 3.177, que agora é objeto de questionamento, entendeu? Onde ela simplesmente falava, olha, todos os contratos lá resultando daqueles aditivos, seja assinado até a data dessa lei, inclusive, são todos válidos, terão o mesmo prazo desde a data da assinatura e poderão ser prorrogados uma única vez pelo mesmo período. Ok, a situação parecia resolvida. E, de certa forma, nós até já cumprimos o primeiro período, né? Porque aqueles contratos firmados em 98, 99, 2000, os 20 anos até já passaram. Agora nós já estamos entrando na prorrogação, entendeu? E, de repente, a gente surpreendido novamente com essa discussão, entendeu? Bom, desculpa eu estender tanto, mas eu acho que é necessário entender, sabe, como é que nós chegamos nisso, porque às vezes fica parecendo, para quem vê assim, nossa, eu estava quieto aqui, apareceu uma... Não, não foi assim. Essa discussão já acontece há bastante tempo, entendeu? E o que nós vivemos hoje é fruto de um longo processo, uma grande conquista da categoria, que foi chegar na edição desta lei, e que, outra coisa extremamente importante e interessante, foi uma lei aprovada por unanimidade em ambas as casas, entendeu? Quer dizer, todos os partidos, todas as linhas ideológicas, não houve uma única divergência, E entendeu? passou por diferentes comissões de controle de constitucionalidade, né? Exatamente, e todos anuíram com essa validade da norma, entendeu? Exatamente compreendendo tudo isso que eu expus aqui anteriormente, sem entrar no artigo especificamente que eu vou entrar agora para falar. Então, quer dizer, essa ação, ela me parece extremamente inoportuna, sabe? Uma ação equivocada e que eu espero realmente que o Supremo saiba verificar essa inconstitucionalidade. E aí, com relação à questão de posicionamentos, perspectivas, né? Uma ação direta de inconstitucionalidade, ela, quando é contra um ato normativo, é necessário você ouvir a presidência da República, né, porque são todos aqueles que participaram da elaboração do ato. Então, você ouve a presidência da República, com a Advocacia Geral da União, ouve o Senado e o Congresso, depois vai para a própria Procuradoria, que curiosamente foi quem propôs a ação, mas nesse momento ele age como fiscal da lei, ele dá um parecer, que pode inclusive ser contrário à própria tese da inicial, a gente não sabe ainda como será. E só depois que tudo isso é coletado é que esse processo vai a julgamento, entendeu? Obviamente, nesse momento, no momento oportuno, as entidades representativas, todos interessados, ingressarão no processo na condição de amicus curiae, também apresentando seus pontos de vista, seus argumentos, né? E tudo isso vai ser oportunamente debatido. Então, eu faço questão de salientar isso para dizer para todo mundo o seguinte, olha, o fato de ter um parecer desfavorável não quer dizer que a causa está perdida, entendeu? Esse pessoal simplesmente deu um ponto de vista, entendeu? Agora virão outros pontos de vista, que podem ser favoráveis ou desfavoráveis, e todos nós poderemos intervir no debate, e assim faremos, para mostrar que, mesmo se aceita a tese de que o artigo 175 da Constituição realmente impõe essa licitação nas concessões e permissões de serviços públicos, mesmo aceitando, que eu particularmente não é a linha que eu professo, mas mesmo se aceitarmos, nós não podemos esquecer
que o artigo 175, de forma expressa, ele deixa claro, incumbe ao poder público, na forma da lei, atenção, na forma da lei, entendeu? Sempre através de licitação, a prestação de serviço público. Então, quer dizer, olha só, a lei vai dispor sobre essa licitação. O artigo ainda fala mais. A lei também disporá sobre, entendeu? O regime das empresas, o caráter do contrato, o caráter de sua prorrogação. Quer dizer, tudo isso foi atribuído à lei. E é curioso, né, esse questionamento da PGR, com todo respeito, né, a gente tem que entender que o mundo do direito não é um mundo matemático. Né? O que para mim pode parecer muito claro, de repente, para você ou para outra pessoa, é diferente. Eu até gosto de dar um exemplo para todo mundo, só para mostrar como que nada é pacífico. A gente teve aí recentemente, né, o Brasil inteiro acompanhou, independente de posição política que tenhamos, houve o debate aí da prisão de segunda instância. Quer dizer, em questão de 6 anos, o tema entrou na pauta do Supremo três ou 4 vezes, com posições divergentes e sempre 6-5. Então, quer dizer, se nem no Supremo, que é a Corte Máxima, o mesmo tema, submetido a julgamento novamente, não tem unanimidade, não sou eu que vou conseguir essa unanimidade, né? Eu não tenho essa pretensão toda. Mas para mim, parece muito claro, entendeu? Que a Constituição foi expressa ao permitir que a lei, quando eu falo a lei, eu estou dizendo os representantes da sociedade, eleitos para isso, entendeu? Disponham como que isso deve acontecer, entendeu? E foi o que a lei fez, entendeu? Então, aí que vem a minha grande perplexidade na história. A Constituição diz, a lei disporá, a lei dispõe. Aí vem o Ministério Público e fala assim, a lei não pode dispor. Ué, então você está negando a própria Constituição, entendeu? E o que é mais estranho é que isso também não é um caso inédito, não. Isso já aconteceu, entendeu? Se você pegar a Lei 9.074, por exemplo, com todas as alterações que ela teve, ela dispôs expressamente, no caso das ferrovias, no caso das companhias de energia, nas empresas de telefonia, todos passaram por processos semelhantes, porque elas também advêm de relações anteriores que não poderiam ser simplesmente descontinuadas, entendeu? Em razão do próprio interesse social envolvido, entendeu? Do interesse público envolvido. A lei veio e dispôs, e houve questionamento também e tal, mas, enfim, espero que a mesma segurança jurídica que você mesmo destacou muito bem aí inicialmente, seja agora também observada, porque, na verdade, tudo foi feito na mais estrita conformidade e buscando atender da melhor forma à Constituição Federal. Entendeu? Eu tenho absoluta certeza, Marco, que a gente tem aqui o bom direito, né? O direito está do nosso lado e a necessária intervenção qualificada e que você fez. Mas eu queria entrar em um aspecto específico. Você, inclusive, levantou aqui os serviços prestados pelos lotéricos. São serviços públicos ou atividade econômica? E se isso tem relevo nessa discussão? A meu juízo, Evaldo, isso é uma questão fundamental da discussão, sabe? E precisa ser sempre debatida. Como eu fiz questão de rememorar, entendeu? Lá atrás, lá em 2011, quando isso tudo começou, nós fizemos questão de contratar um parecer do professor Ives Gandra da Silva Martins, né? Cujo nome o precede, entendeu? Fala por si mesmo. Acho que mesmo quem não é da área jurídica conhece o trabalho e respeita a produção intelectual do professor Ives Gandra, que eu tive com ele é uma coisa impressionante. Primeiro, a simplicidade, entendeu? Segundo, é uma enciclopédia e uma aula de direito, de história do Brasil também viva. Ele senta na sua frente e vai falando, olha, sentou aqui nessa cadeira o Bernardo Cabral, quando nós estávamos no processo constituinte, nós discutimos tal. É interessantíssimo o histórico que ele passa da elaboração da Constituição de 1988. E o parecer dele, que é de 2013, entendeu? É um parecer brilhante, entendeu? E de uma clareza ímpar, quando ele destaca o seguinte: não há dúvida alguma
de que a atividade prestada pelas casas lotéricas é uma atividade econômica, entendeu? Vamos lembrar um pouquinho. O que o lotérico faz hoje? Ele vende produtos lotéricos, entendeu? E ele presta serviço de correspondência bancária. Bom, correspondência bancária, acho que não tem ninguém pensando que é serviço público, né? Não tem sentido uma coisa dessa, entendeu? É uma atividade do banco, entendeu? Atividade econômica por excelência, entendeu? E mesmo o serviço lotérico, ele foi enquadrado como serviço público, porque lá no Decreto-Lei 204, na época ali do Estado autoritário, existia um grande ranço com relação a loterias, jogos. Então, a forma de tratar isso como algo lícito, entendeu? Que afrontava tanta moral, curiosamente, um debate semelhante ao que nós estamos vivendo hoje. A forma de aprovar isso foi tratar isso como se fosse um serviço público. Então, pronto, agora eu não estou falando que ninguém pode fazer, não. É serviço público, então é serviço público exclusivo da Caixa, entendeu? Então, todo mundo pode. Vamos colocar dessa forma. Foi a forma de colocar. Eu sei que existe uma divergência muito grande quanto ao conceito de serviço público. Existe uma teoria de serviço público próprios, impróprios, entendeu? Mas no caso específico da atividade de venda de loterias, eu acho que essa discussão é completamente, até sem sentido. Eu sei até que o Supremo até adotou ela recentemente, quando teve a decisão permitindo que os estados mantenham suas próprias loterias. Mas, com todo respeito ao Supremo, acho que nem precisava ter ido por aquele caminho, sabe? Porque se você pegar nas atividades econômicas e não serviços públicos que são exclusivos de um determinado órgão, você vai perceber lá no artigo 21, 23 da Constituição, que serviço lotérico nunca teve ali, entendeu? Nunca teve como atividade econômica, entendeu? Então, você aceitar que venda de loteria é serviço público, a mesma coisa você falar que o Jockey Club, entendeu? É um serviço público, porque é loteria, é jogo, entendeu? O que mudou é só quem está fazendo. Isso aqui eu estou fazendo de um jeito, é com bilhete, é com aposta, é com número. O outro é cavalo correndo, e lá pode também, entendeu? Então, quer dizer, a questão é imprópria essa discussão. Mas o efeito prático é muito importante, porque tal como aconteceu no artigo 175, também o artigo 173 da Constituição dispõe que o Estado poderá atuar, entendeu, na atividade econômica, e quando ele concede a alguém a possibilidade de atuar em nome dele, que aliás é outra coisa interessante, né? Quando a Caixa delega, ela não pode delegar o que ela não tem, entendeu? A Caixa é um banco. Entendeu? Um banco executa atividade econômica. Ele delega o que ele tem, ele delega atividade econômica. Entendeu? E quando você cai no regime do 173, eu também não estou dispensando a licitação. Isso é muito importante ficar claro. A exigência da licitação não é uma mera formalidade, é uma forma de darmos efetividade a princípios constitucionais essenciais, da impessoalidade, da moralidade, da legalidade. No entanto, você sai daquele rigor da 8987 com aquela obrigatoriedade de anular todo e qualquer contrato, entendeu? E aí, com mais razão ainda, a 12.869, com suas alterações, passa a ser inequivocamente válida, entendeu? Então, assim, se nós já tínhamos um bom argumento aceitando como serviço público, mais forte ainda fica esse argumento quando você entende o óbvio, né? O professor Visgander, ele tem uma brincadeira que eu adoro. Ele fala o seguinte, que se a gata deu a cria dentro de um forno, aquilo que sai do forno são gatinhos, entendeu? Você não pode falar, a lei diz que tudo sai do forno é biscoito. Aquilo não é biscoito, aquilo continua sendo gatinho. A lei nunca vai mudar a natureza das coisas, entendeu? A lei dá uma definição, mas é uma lei que mude a natureza das coisas, ela padece uma inconstitucionalidade na origem, entendeu? Então, no que diz respeito ao Decreto-Lei 204 e também as demais normas, eu não tenho dúvida de que nós estamos falando de uma atividade econômica, portanto, sujeita às disposições do artigo 173, onde fica mais evidente ainda, entendeu, a legalidade da nossa lei, até porque ela não se restringe aos rigores e às restrições
da 8987. Também se restringisse a nossa lei específica, não é a lei geral. Enfim, nós temos muito bons argumentos, sabe, Paulo? Não quer dizer que serão os acatados. Mas não é uma briga que nós estamos sem nada para falar, entendeu? Nós não estamos encurralados sem argumentos, entendeu? Mas eu vou te, Marco, eu vou aqui entrar num terreno, mesmo tendo absoluta clareza de que a gente tem, de que a atividade econômica está muito claro a sua exposição, a sua interpretação. Mas vamos pensar por outro lado, contrário à nossa interpretação. Se prevalecer a tese de que se trata de serviços públicos, na tua opinião, o serviço prestado pelos lotéricos é concessão ou permissão? E se isso, se essa compreensão, se é concessão ou permissão, altera alguma coisa nesse debate sobre a inconstitucionalidade? Sem sombra de dúvida, não quanto à inconstitucionalidade, mas quanto aos direitos, sabe? Porque uma coisa que é muito importante é todo mundo entender o que é uma concessão, o que é uma permissão, entendeu? A concessão é um contrato de direito administrativo, né, onde o Estado delega a um particular a execução de um serviço público, a exploração de um bem público, e mediante determinadas condições de prazo, remuneração, proibição de rescisão unilateral, como é que fala, tarifação adequada, manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. A permissão não. A permissão é um contrato precário, entendeu? Que pode ser rescindido unilateralmente pelo poder permitente a qualquer motivo, sem qualquer justificativo, entendeu? E essa definição não é minha, não, nem doutrinária, é da lei, entendeu? Se você pega a Lei 8987, ela expressamente ela define permissão como algo precário, entendeu? E a concessão como algo que exige um prazo, investimento e cujos direitos do concessionário devem ser garantidos. Novamente, é super importante recorrer às lições do professor Ives Gandra. Não é porque a lei mudou o nome que as coisas passaram a ser outra coisa, entendeu? Uma das ações que eu distribuí na época até falava isso. Se a lei falar que cavalo equivale a um carro e quiser cobrar IPVA do cavalo, entendeu? Essa lei ela será absolutamente inconstitucional, porque o cavalo não passou a ser carro, entendeu? Só porque a lei quis equiparar. Né? Inclusive, esse exemplo absurdo que eu estou dando aconteceu, né? Já houve lei que quis cobrar IPVA de lancha, de avião, entendeu? E todas foram declaradas inconstitucionais, porque é uma coisa absurda, não tem o menor sentido. Especificamente no nosso caso, não tem como você chamar o contrato da Caixa com o lotérico de permissão, não tem como tecnicamente, porque o nosso contrato ele tem um prazo certo, a Caixa não pode rescindir sem motivo unilateralmente. A Caixa exige do lotérico uma série de investimentos, desde o momento que ele adquire o direito por um leilão, como também por tudo que ele tem que implementar e fazer para executar a atividade dele, adequar a padronização da loja, questões de segurança, não é um investimento pequeno, né? Então, tudo isso desqualifica o contrato como permissão. E onde que isso fica extremamente importante? Se nesse momento nós depararmos com uma norma, entendeu? Ou com um entendimento que venha declarar que tudo que a Caixa fez conosco lá atrás, que nós acreditamos na Caixa porque agimos de boa fé e acreditamos na boa fé do poder público, entendeu? Se amanhã ou depois essa nossa expectativa vier a ser rompida, entendeu? Por causa de um vício de legalidade do qual nós não participamos, entendeu? Sem sombra de dúvida, entendeu? Nós temos todo o direito de ser indenizados, entendeu? Tanto pelo que nós perdemos, como pelo que nós deixamos de ganhar, entendeu? E isso não se restringe apenas ao tempo de execução do contrato. Isso aí também teria que ser colocado até outros pleitos que a categoria tem há anos, como, por exemplo, indenização pelo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, que é notório com relação aos lotéricos. A categoria sabe muito bem disso, o que tem acontecido nos últimos anos, a dificuldade que tem sido de continuar trabalhando no setor. Então, essa distinção ela é importante, sim, entendeu? Para o momento adequado, não para essa ADI, mas se porventura a gente vier a ter uma surpresa desagradável aí, que eu espero que não aconteça, mas certamente todos poderão, no momento adequado, individualmente, entendeu? Pleitear a devida reparação, porque
Quero crer que ainda há juízes em Berlim, entendeu? Quero crer que nós ainda vivemos no Estado democrático de direito, cujos direitos do cidadão são respeitados, entendeu? E não podem ser ultrajados com procedimentos como esse. Quero crer. Entendeu? Eu quero reafirmar aqui que é um prazer muito grande conversar com quem tem tamanha erudição, conhecimento jurídico, conhecimento histórico. É uma alegria conversar contigo, viu, Marco Vinícius? E para encerrar essa conversa, porque a gente já está explorando demais o seu precioso tempo, eu queria que você orientasse para a gente qual deveria ser a estratégia do empresário lotérico a partir de agora, diante desse cenário. A principal estratégia, Walter, e eu acho que talvez este seja uma das perguntas mais importantes aqui para isso tudo que a gente está falando. O primeiro ponto é o seguinte: é todo mundo entender, porque eu converso com gente do Brasil inteiro, praticamente todos os dias, sobre esse tema. E é incrível como que muita gente não está entendendo. Entendeu? Tem muita gente que acha que está perdendo a casa lotérica dele. Muita gente que me liga e que já foi licitado. Entendeu? Ele não está entendendo que essa discussão é só para os não licitados, entendeu? Então, assim, não é um problema, entendeu? Que neste momento atinge todos indistintamente, não, entendeu? Então, primeiro, então, há um fogo, entendeu? Mas não é um incêndio generalizado, entendeu? Então, isso é uma primeira preocupação. Quando a pessoa começar a preocupar com isso, procura saber, porque o maior problema que acontece é quem comprou de alguém, sabe? Então, às vezes, o cara não sabe a origem. Então, antes de ficar preocupado, procura saber, a Caixa tem o controle disso e convém fazer esse questionamento. Bom, agora vamos falar dos realmente que estão abrangidos por esses aditivos, por essa discussão toda. Em 2013, falava-se em 6.300 lotéricos que estariam nessa situação. Não sei se esse número procede, se ele continua atual, porque passados tantos anos, né? Entendeu? Pode ser que muita coisa tenha mudado. Mas, enfim, o que eu acho que é o principal é o seguinte: sugiro ao lotérico fortemente, apoie o seu sindicato, apoie a federação, entendeu? Eles têm feito um trabalho fantástico. Não é porque eu assessoro os sindicatos lotéricos de Minas Gerais, não, e me orgulho muito disso, entendeu? Mas é porque eu tenho acompanhado, tal como no início foi dito, desde 1996 o trabalho desse pessoal todo. Conheço o pessoal aí do Ceará, faz um trabalho magnífico. Conheço o pessoal de São Paulo, o Jodismar, que é uma grande liderança. E como esse pessoal trabalha, esse pessoal abre mão da vida particular dele, dos interesses da própria casa lotérica, para se dedicar a isso. E às vezes recebem críticas terríveis, sabe? De pessoas que às vezes não estão sabendo, às vezes desesperadas, preocupadas, falam coisas e acusam, e não é bom. Sabe? Então, apoie, porque o trabalho está sendo feito, e está sendo feito um trabalho muito prudente. Porque uma coisa que eu acho muito importante todos terem em mente também é que esse trabalho tem que ser feito com estratégia. Ele não pode ser feito de forma atabalhoada, todo mundo, vou ali na esquina, meu tio formou em direito, meu primo, meu vizinho, vou entrar, vou fazer não sei o quê. Isso aí não contribui. Você, às vezes, acaba criando uma agitação que às vezes atrapalha. Só para ter uma ideia, eu não estou apostando na postergação, não, mas a gente tem que trabalhar com um cenário de realidade, né? Antes da gente começar a nossa conversa, eu fui até fazer uma pesquisa no site do Supremo, só para ver como é que tinha ficado a ADI dos Correios, lá das franquias de Correio. A ADI é de 2010, não foi julgada até hoje. Tá vendo? Vamos pegar outra aqui, uma extremamente importante para Minas Gerais, para o Pará, estrados mineradores, a taxa de fiscalização de recursos. A ação é de 2012, não foi julgada até hoje. Né? Então, não estou falando que a gente tem que postergar, não, entendeu? Mas eu estou dizendo que se o mesmo prazo acontecer nessa ação, daqui a pouco nós cumprimos até o prazo de prorrogação, entendeu? A ação fica até vazia, entendeu? Porque a gente tem que trabalhar também com a possibilidade de poder ter uma decisão contrária. Volto a falar, para mim, a Constituição é clara ao dizer que ninguém pode ser preso antes de decisão transitada em julgado. No entanto, foi 6-5. Então, o que é claro para mim, tem 5 que pensam diferente de mim. Nesse caso aqui, por exemplo, eu não tenho dúvida dos nossos argumentos, mas eu não sou o dono da verdade, não. É uma corte constitucional,
brilhantes pessoas que podem pensar diferente, entendeu? Então, um cenário negativo pode existir. Então, confie na entidade. A entidade está trabalhando, está em dúvida, procure se informar. Tem saída informativos periódicos, entendeu? A entidade está muito bem assessorada. A doutora Celi, outros profissionais que atuam, os escritórios contratados, são gente muito boa. A atuação conjunta, sem atravessar, sem atravessar, né, sem tumultuar, é essencial para que nós possamos ter êxito nessa demanda. Se cada um tirar para um lado, a coisa pode prejudicar, entendeu? E, no mais, entendeu? Reafirmar, né, o compromisso de todos aí e o nosso desejo de que essa questão seja resolvida da melhor forma, entendeu? Para todos. Eu quero agradecer, Vinícius, a sua participação, Vinícius Martins de Sá. O que a gente tem certeza é que o Sindicato dos Empresários Lotéricos de Minas Gerais tem uma grande assessoria jurídica, e a gente agradece muito essa palavra de elaboração jurídica, histórica, de leitura estratégica dessa realidade difícil, dessa circunstância difícil, mas que a gente vai passar esse período de turbulência com a organização, com o trabalho da Febralote e dos sindicatos dos empresários lotéricos de cada estado da federação. Mais uma vez, muito obrigado, e nós voltamos aos estúdios. Muito obrigado. Bom dia a todos. Telecena está na boca do povo e vai continuar distribuindo prêmios para todas as regiões do Brasil. Zeca! Todas as regiões vão ganhar R$5.000 todo sábado. Telecena de Carnaval, agora com uma promoção regional que vai premiar o Brasil. Compre a sua. Não perca nenhuma atualização do Jornal dos Lotéricos aqui na Lote Web TV. Se inscreva no canal e ative o sininho. Até amanhã.